principalmente hoje, você conseguiu tirar a melhor versão do Flamengo esse ano, que mais se aproxima do que a torcida espera, do que vocês também esperam como futebol ofensivo, sem levar gols, enfim, o equilíbrio que parece ter voltado ao time agora também? É difícil falar quantos jogos nós tivemos esse ano. Quantos? Me ajudem. 25. É difícil falar e eu retroceder. Tem alguns jogos que foram marcantes. O jogo contra o Fluminense 2-0 foi marcante. Foi um volume muito grande. Ele foi emblemático. Teve o jogo primeiro contra o Nova Iguaçu, que foi um time só o tempo inteiro. Então é difícil tu pegar assim uma sequência. Esses dois foram referências importantes. Hoje, um caráter decisivo, hoje a agressividade na saída de bola do adversário, para mim, ela foi fundamental. Essa postura, porque é uma equipe que ela é muito bem treinada, ela é muito bem codificada, ela já tem as saídas, só que ela não abre mão de sair jogando, e nós sabíamos disso. E sabíamos que essa agressividade na marcação ela podia nos proporcionar as oportunidades também. E quando estourava a pressão, aí bloco, volta, retorno, corre para trás. E ela conseguiu fazer isso, conseguiu criar um número de oportunidades muito grande. E talvez eu concordo com o Everton, ela poderia ter transformado isso até num placar mais elástico. Mas uma equipe também que se propôs e que se abriu, nos dava espaço. Fazia a marcação alta e nos dava espaço. Tite, Cebolinha, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, entre diversos lances ao longo do jogo, principalmente ali dos homens do meio para frente, eu acho que um que vale destacar é o quarto gol. Nele o Gerson saiu da direita e foi até a esquerda para dar assistência para o Pedro. Pode-se dizer que ainda nesse esquema de jogo que você tem implementado no Flamengo com a bola ali, um 4-3-3, hoje e contra o Corinthians, você enxerga que o time teve um pouco mais de liberdade para se movimentar ali, principalmente dos homens da frente, para aproximar, para trocar passes rápidos? Queria saber a sua opinião e também do Cebolinha, por ser um atacante. Obrigado. Posição e função são situações diferentes. O Gerson é um articulador que faz também uma função de atacante, mas ele é essencialmente um jogador de meio campo, que chega na frente. Então, se tu olhar em função, é 4-4-2. Para ter dois, o Cebola é o mais agressivo, o Pedro é o mais agressivo, e ele trabalha como um jogador de flutuação, mais um jogador para ter bola, para ter refino, para ter uma jogada combinada, para ter posse. E a outra forma é ter um jogador vertical do lado, que é, no caso, o Luiz. E a gente tem, hora um, hora outra, essa necessidade ou essa possibilidade. O Gerson agora com o Nico, eu acho que foi a segunda ou terceira vez que eles conseguem dar uma sequência juntos e também entrosar. Parece que é tempo, né? Nico por dentro e Gerson por fora, talvez seja o terceiro, quarto jogo. E essa engrenagem, aí ela vai se moldando. É a primeira, talvez, com a Arrasca. Talvez não tenha tido com o Pulgar. Tu vê como a importância, a equipe toda, daqui a pouco tem um tempo, a gente pensa assim, já tem que jogar, já tem que produzir, já tem que... Ela vai encontrando os seus links, as suas formas de jogar. Eu acho que são a característica... Muito bem, até aí a coletiva do Tite. Daqui a pouco tem o Marcos Braz falando sobre a paralisação. Queria aproveitar, porque a gente começou o programa falando do Palmeiras, deixamos para a hora do Flamengo, não por acaso, né? Para fazer a nossa homenagem também, dedicar esse linha de passe hoje ao Apolinho, a toda a família, comentarista, repórter, jornalista, acima de tudo, treinador do Flamengo. No ano do centenário do clube. No ano do centenário do clube. 26 jogos. 26 jogos. Foi vice-campeão da Supercopa, sim, inclusive, né? Comandou o time também ali no Campeonato Brasileiro. O Apolinho, que era uma figura extremamente carismática, uma figura, sim, criador de vários bordões, né? Rádio Globo, no Rio de Janeiro. Parceria com o José Carlos Araújo também, que estava extremamente emocionado hoje. Quando soube, durante o jogo da partida do Apolinho, ele faleceu durante o jogo do Flamengo, quer dizer, algo muito simbólico também, né? E deixar todo o nosso carinho e as melhores memórias aí, esse cara que foi uma figuraça. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Apolinho aqui algumas vezes, participou de programas conosco, e é um grande comunicador. Quando a gente fala a história do futebol brasileiro, da construção, a gente tem que falar a história do rádio. Exatamente. Né? Porque o futebol se popularizou pelo rádio. É isso, bem, as televisões. Quando você for contar a história do rádio, você tem que falar do Apolinho.
com relação aí à paralisação do campeonato é isso aí. Se você ainda não está sabendo, o Campeonato Brasileiro vai ser paralisado por 2 rodadas. Esse final de semana agora e o outro final de semana também. Vamos ouvir o Marcos Braz. Pois, enfim, hoje houve essa comunicação da CBF sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas. O Bruno até deixou clara a posição do Flamengo. Queria saber como o clube agora recebeu, de fato, depois de oficializada essa paralisação por 2 rodadas, como isso caiu dentro do Flamengo. Pedro, o que a gente quer é que não seja ampliada ainda mais o número de jogos em que o Flamengo não terá os seus jogadores que serão convocados pela data FIFA. Antes já eram 9, que era um absurdo, já eram, na minha concepção, uma falta de isonomia, e o que a gente espera é que não seja ampliado isso aí para 10, 11, 12 jogos. Um exemplo que eu posso dar, Pedro, é que no sábado nós iríamos jogar contra o Vasco e todos os jogadores estavam disponíveis. Espero que esse mesmo jogo não seja colocado para uma data FIFA, então eu vou ter 4, 5, 6 jogadores sem estar com possibilidade de entrar em campo. Posicionamento aí do Marcos Braz, paralisação nas 2 próximas rodadas e a grande discussão é como o Abel já, inclusive na coletiva, já deu a entender que também, né, não gostou, já tinha até se posicionado sobre isso, né, com relação a como serão realocados esses jogos, essas partidas, em momentos em que as equipes possam ser prejudicadas. Essa tem sido a mentalidade sobre o assunto de muita gente, né? Essa tem sido a mentalidade. Como vai realocar o jogo, como é que vai ficar, o jogador que vai perder. Isso tem sido colocado acima de outras questões. É o fato, é para falar a real. Fala, você está incomodado. Diga. Estou incomodado com um representante de um clube como o Flamengo terminar a sua declaração, foi o Pedro, né? O Pedro. Desse jeito, prevendo uma situação em que o Flamengo vai ser colocado numa posição prejudicada de competição por causa da paralisação dos jogos. Então, se todo mundo pensar assim, vale a pena passarmos a pensar exclusivamente no Juventude, no Grêmio e no Internacional, porque a situação do Flamengo vai ser talvez prejudicada do ponto de vista competitivo se a partida contra o Vasco for remarcada por uma situação de data FIFA em que o Flamengo não vai ter vários jogadores. O que os dirigentes do Inter, do Juventude e do Grêmio vão falar sobre todos os jogos deles a partir de agora, se é que esses jogos vão acontecer? Então, assim, eu sou uma pessoa, inicialmente, a princípio, com tendência a ser contra a paralisação do campeonato, porque eu adoraria ver o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024 convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Esse é o meu argumento mais forte, mas eu compreendo, respeito e aplaudo alguns argumentos, não todos, em nome da paralisação. Então, eu não tenho uma opinião absolutamente constituída dizendo tem que parar, não tem. O meu argumento mais forte é vou repetir, eu adoraria ver o campeonato ser convertido numa operação de ajuda ao Rio Grande do Sul. E para que isso aconteça, o campeonato tem que continuar. Não dá para ele ser assim com a paralisação. Mas não dá para entender um dirigente ter essa postura a respeito de algo que foi decidido. Porque se o Flamengo está preocupado em como vai ser o jogo contra o Vasco, o que diriam os dirigentes do Juventude, do Grêmio e do Inter, que já tiveram o seu campeonato completa e absolutamente prejudicado? Aconteça o que acontecer. Se vão jogar em outros estados, se vão treinar em outros estados. Não tem como salvar o campeonato desses 3 times. Sim. Infelizmente não tem. Mas há dirigentes que realmente só pensam. Só para ordenar aqui, eu tenho que fazer um intervalo, mas se cada um quiser dar um plazinho bem rápido, vamos lá, curtindo. Se fosse essa tragédia em São Paulo, no Rio, o campeonato seria paralisado? Seria. Então tá bom. Então, né? Assim, como está longe, não paralisa. Se é no meu quintal, eu não posso jogar. Quer dizer, tudo é de acordo com as circunstâncias. O problemaço, sabe qual é? É que o Brasileirão vai avançar, ao que tudo indica, para dezembro. Sim. E ele vai impactar naquilo que é mais importante no futebol brasileiro, são os estaduais. E é por isso que até agora ninguém se mexeu. Porque o estadual tira jogador da Libertadores da América. É a competição mais importante do Brasil. É aquela que manda a Libertadores para o vinagre. É o estadual. Isso é fato, não inventei isso. Isso aconteceu esse ano. O resto é o resto. Inclusive, tratado dessa maneira como o resto.
no pique. Campeonato estadual, federações estaduais elegem o presidente da CBF. O presidente da CBF faz jogos do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, porque precisa agradar o seu eleitorado. O problema do futebol brasileiro não é a Copa América. O futebol brasileiro é o calendário. E a política. Diante de uma situação de calamidade, que é o que a gente está vivendo, né, todo mundo tem que estar disposto a fazer algum tipo de sacrifício e sofrer algum tipo de prejuízo, até porque, como disse o André, nenhum vai se comparar ao que estão passando os 3 times do Rio Grande do Sul. Então, talvez o ideal fosse já ter paralisado e a gente já estar com planos de ação para antecipar jogos de Copa do Brasil, para estar numa negociação direta com a Conmebol, para ver o que se pode fazer com a Libertadores, para remanejar, para facilitar um pouco a situação. Já perdemos esse tempo, né? E não me parece que nada vai ser feito também até o dia 27. Então já estamos perdendo tempo, porque o que deveria estar sendo desenhado agora era um plano de contingência. O campeonato não vai terminar na data, porque é impossível os times recuperarem os jogos faltantes. O campeonato vai invadir dezembro, não tem como não invadir, mesmo que recupere jogos em data FIFA. Então, assim, que a nota da CBF é toda cheia de agora que vocês quiseram parar, lembra que vai invadir o fim do ano, lembra que ano que vem tem Mundial de Clubes, lembra que todo mundo já... de orelha na nota da CBF. Todo mundo já sabe disso, quem parece que não sabe é quem faz o calendário lá, né? Ela só não escreveu aquilo que eles pensaram. No ano que vem tem estadual. Mas aí não pode, né? A gente vai para o intervalo. Tá aí, vamos ver o que vai acontecer com o campeonato, né? Que vai parar provavelmente aí por 2 rodadas. O Flamengo teria uma partida contra o Vasco, não vai enfrentar o Vasco porque foi adiado. Aí tem a partida pela Copa do Brasil. Será que vai adiar também? Vamos ver, né? Mas a partida pela Copa do Brasil seria na próxima, se eu não me engano, na próxima quarta-feira. E aí seria contra o Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas e aí, nação? Deixa o seu like, se inscreva no canal, coloca a sua análise nos comentários. O que você achou da vitória de hoje do Flamengo em cima do Bolívar por 4-0? A gente se vê no próximo vídeo.